Correção das atividades do PET 4, semana 1. Uma onda periódica cujo comprimento de onda é igual a 16 centímetros propaga-se em uma corda com velocidade igual a 200 metros por segundo. A frequência dessa onda os dados, comprimento de onda é 16 centímetros, passado para metro, é igual a 16 dividido por 100, dá 0,16 metros. A velocidade é 200 metros por segundo, e o que quer achar é a frequência. A fórmula da velocidade, velocidade vai ser um deslocamento em um intervalo de tempo, no caso aqui o deslocamento vai ser o comprimento de onda, e o intervalo de tempo vai ser o período de uma oscilação. Só que a gente tem também a fórmula do período como o inverso da frequência. Substituindo aqui no lugar do T, 1 dividido por F, a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se eu quero achar a frequência, eu passo o comprimento de onda dividindo a velocidade. Então, frequência igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Substituindo os dados, V, 200, comprimento de onda 0,16, 200 dividido por 0,16, frequência igual a 1.250 Hz. Alternativa E. 2. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é A, normal, acima do valor ideal, C, abaixo do valor ideal, D, próxima do limite inferior, E, próxima do limite superior. Aqui a gente tem o eletrocardiograma. Aqui tem o intervalo de tempo e que tem a tensão aplicada. Desse gráfico aqui, a gente percebe aqui que tem um padrão em que ele começa a repetir os desenhos. Então, esse padrão aqui, vamos pegar aqui por esses lugares aqui mais altos, né? Ele começa aqui e ele termina aqui no 3. Cada intervalinho desse aqui, ó, tem 0,2. Então, no total aqui, desse ponto até esse aqui, vai ter 1,8 segundos para ele começar a repetir. Então, o período de uma oscilação completa vai ser 1,8 segundos, tirado aqui do gráfico. Um Hertz equivale a 60 batimentos por minuto, já que o 1 Hertz é 1 batimento por segundo, então vai ser 60 batimentos por minuto. Frequência igual a 1 dividido pelo período, então 1 dividido por 1,8, que é o período. Frequência igual a 0,55 Hz. É 0,55 vezes 60. Estou convertendo essa frequência de Hertz para batimento por minuto. 0,55 vezes 60 dá 33,33. O ritmo ideal é entre 60 e 100. Então, ele é abaixo do valor ideal. Semana 2. Sobre a classificação das ondas, classifique as afirmações em V para verdadeiro e F para falso.
As ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Verdade. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Isso é verdadeiro. O som é uma onda mecânica, transversal e tridimensional. O som é uma onda mecânica e tridimensional e longitudinal, não transversal. Então, essa aqui é falsa. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Verdade. A frequência representa o número de ondas geradas dentro do intervalo de tempo específico. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Verdade. Quanto à natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Quanto à natureza, elas podem ser classificadas apenas como mecânicas e eletromagnéticas. Agora, a classificação em transversais e longitudinais, essa classificação é de acordo com a direção da vibração. Então, essa aqui é falsa. 2. Determinada onda completa 18 oscilações a cada minuto. Determine sua frequência e seu período em unidades do Sistema Internacional e assinale a alternativa correta. As unidades do Sistema Internacional para frequência é o Hertz e para o período é o segundo. Então, os dados, essa onda faz 18 oscilações no intervalo de tempo de 1 minuto. 1 minuto é igual a 60 segundos. Já que eu quero em Hertz, Hertz é o número de oscilações por segundo. Então, por isso que eu tenho que converter aqui. Então, frequência vai ser o número, eu quero a frequência em Hertz. Frequência vai ser o número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo. Eu vou dividir o 18 por 60. Dividindo 18 por 60 dá igual a 0,3 Hz. O período é o inverso da frequência, 1 dividido pela frequência. Então, 1 dividido por 0,3, 3,3 segundos. Aqui a gente não tem nenhuma alternativa com esses dados, né? Mas está aqui a frequência e o período. Semana 3 e 4. 1. Quando o feixe de luz sofre uma mudança de meio, passando do ar para a água, a grandeza que se mantém sempre constante, o tipo de fenômeno ondulatório ele está passando de um meio para outro. Ele está passando do ar para a água. Quando ele passa de um meio para outro, a gente tem a refração. O fenômeno ondulatório aqui que a gente está trabalhando é a refração. Então, aqui a gente já anula a letra a letra B e a letra D. Vai ficar entre a C e a E. Porém, a grandeza que se mantém constante é a frequência. A intensidade ela pode variar na refração. Então, a resposta correta é a letra C. 2. Marque a alternativa correta a respeito dos fenômenos da refração e reflexão das ondas. A reflexão de ondas em cordas é caracterizada por uma inversão de fase dos pulsos refletidos. Essa aqui está incorreta, porque vai depender da extremidade da corda. Se a extremidade for fixa, ela vai ser caracterizada por uma inversão de fase. Agora, se ela for móvel, não tem essa inversão de fase. Na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda refletida é alterada. Não, a frequência se mantém constante. Ela vai depender da fonte emissora. Letra C, todos os tipos de ondas podem sofrer refração, mas apenas ondas transversais podem contornar obstáculos. Não, tanto as transversais como as longitudinais podem contornar obstáculos. Letra D, na refração de ondas eletromagnéticas, as ondas que atravessam um meio com menor índice de refração para um meio com maior índice de refração mudam de frequência. Não, a frequência não vai mudar.
que vai sofrer alteração vai ser a velocidade e comprimento de onda. Na letra E, na reflexão, a velocidade de propagação da onda e o comprimento de onda se alteram de maneira proporcional, pois a frequência permanece constante. Acho que estaria correto se fosse refração. Na reflexão, a velocidade e o comprimento de onda não vão se alterar. 3. A figura mostra frentes de ondas passando de um meio 1 para o meio 2. A velocidade da onda no meio 1 é V1 igual a 200 metros por segundo. E o comprimento de onda no meio 1 é 4 centímetros. Considere seno de θ 1 igual a 0,8, seno de θ 2 igual a 0,5. Aqui a gente tem as frentes de onda chegando no meio 1 e atravessando para o meio 2. E a gente tem aqui ó, o ângulo θ1 e o ângulo θ2 aqui com a superfície, né? Então pediu para determinar os valores das frequências F1 no meio 1 e F2 no meio 2. Lembrando que essa frequência ela não vai alterar, então se eu achar o valor de F1 aqui, vai ser o mesmo que F2. Letra B, a velocidade da onda no meio 2 e C, o comprimento da onda no meio 2. Meio 1, velocidade 1, 200 metros por segundo, comprimento de onda 4 centímetros, passado para metro igual a 0,04 metros. Seno de θ1 igual a 0,8. Meio 2, seno de θ2 igual a 0,5. Então, eu quero primeiro a frequência. Frequência vai ser igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. Eu tenho a velocidade do meio 1, velocidade da onda eletromagnética, e tenho o comprimento de onda dela. Então, eu divido 200 por 0,4, frequência de 5.000 Hz. Então, a frequência 1 é igual à frequência 2, que é 5.000 Hz. A velocidade da onda no meio 2. Eu tenho essa relação aqui, ó, velocidade no meio 1 dividido pela velocidade no meio 2 é proporcional ao seno de θ1 dividido pelo seno de θ2. Substituindo os dados aqui, multiplicando em cruz, né, primeiro. V1 vezes V2 vezes seno de θ1 é igual a V1 vezes seno de θ2. Eu quero a velocidade do meio 2, então eu passo esse seno de θ1 dividindo do outro lado. Então, V2 é igual a V1 dividido por seno de θ2 dividido por seno de θ1. Substituindo os dados, V1 é igual a 200, seno de θ2, 0,5, seno de θ1, 0,8. Realizando essa divisão depois da multiplicação, dá 125 metros por segundo. O comprimento de onda no meio 2. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser igual a velocidade dividido pela frequência. Multiplicando em cruz aqui, depois passando a frequência dividindo, dá isso aqui. Já que é no meio 2, eu pego a velocidade do meio 2 e divido pela frequência, que é 5.000. 125 dividido por 5.000. Comprimento de onda 2, 0,025 metros, ou 2,5 centímetros.